Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise histórica que é fascinante. O tema é o palco do Evangelho. E a gente vai tentar entender como o mundo antigo, de certa forma, preparou o caminho para uma mudança que ia impactar o planeta inteiro. Bom, vamos lá. A história do cristianismo começa com um quebra-cabeça e tanto. Pensa bem, como é que uma fé que surgiu numa província distante, sabe, um lugar até meio esquecido do Império Romano, conseguiu se espalhar a ponto de virar uma força global? Essa é a grande pergunta que a gente vai investigar hoje. Para a gente começar a desvendar essa expansão que foi algo realmente sem precedentes, a gente precisa olhar para um momento muito, mas muito específico no tempo. A resposta, segundo o material que a gente analisou, não está em uma única coisa não. Está na convergência, na união de várias culturas. E aqui a gente vê o ponto central. A análise aponta para a intersecção de três grandes civilizações, a grega, a romana e a judaica. Cada uma delas, à sua maneira, trouxe uma peça essencial para esse quebra-cabeça, sabe? E juntas elas criaram um ambiente perfeito para que uma nova mensagem pudesse se espalhar pelo mundo. Então vamos começar pela primeira peça, a contribuição dos gregos. O que será que eles forneceram que foi tão importante assim? A fonte que a gente usou traz uma analogia bem legal. Os gregos teriam fornecido o software. Pensa nisso como se fosse um sistema operacional, um programa que era comum a todo mundo e que permitia que as ideias rodassem em qualquer lugar do mundo conhecido da época. Foi uma verdadeira revolução cultural. E olha que fascinante. Graças às conquistas de Alexandre o Grande, uma versão mais simples do grego, chamada de koiné, virou a língua universal. Era a língua do comércio, da filosofia, da conversa do dia a dia. Isso queria dizer que uma mensagem podia viajar de Roma até o Egito, da Grécia para a Ásia, sem se perder na tradução. Foi tipo uma globalização da cultura, muito antes dessa palavra existir. Ok, agora vamos avançar um pouco e ver como isso se encaixa com a próxima peça do nosso quebra-cabeça, a contribuição romana. Se os gregos deram o software, o que será que Roma trouxe para essa história? E continuando com a nossa analogia, se os gregos forneceram o software, os romanos construíram o hardware. Eles criaram toda a infraestrutura física que permitiu que esse software grego e as novas ideias viajassem de um jeito muito eficiente. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: a tal da Pax Romana trouxe um período muito longo de paz e estabilidade. O mar Mediterrâneo, que antes era cheio de piratas, virou um lugar seguro para viajar e fazer comércio. E, claro, as famosas estradas romanas, uma rede incrível que conectava o império inteiro. Era na prática a internet do mundo antigo, permitindo que pessoas e ideias se movessem com uma velocidade e segurança que nunca tinham sido vistas antes. Então a gente já tem o software cultural e o hardware físico. Mas e a mensagem em si? Qual era a ideia que estava sendo espalhada? É aqui que a gente entra no contexto teológico judaico e na ideia de uma nova aliança. Para a gente entender essa mudança, é bem importante saber que a palavra testamento tem um duplo sentido. Ela se refere, claro, a um conjunto de livros, mas no fundo, ela significa uma aliança, um pacto. E a fonte que a gente está analisando foca justamente na diferença entre duas alianças. A comparação é bem direta. De um lado, a antiga aliança, que veio através de Moisés, era baseada numa lei que vinha de fora e em sacrifícios que precisavam ser repetidos sempre. Do outro lado, a nova aliança, através de Jesus, propunha uma mudança radical, uma lei que seria interna, baseada na fé, e um sacrifício que seria único e suficiente. E essa citação do livro de Hebreus resume bem o argumento teológico principal. A ideia que estava sendo apresentada era que os sacrifícios da aliança antiga eram, na verdade, simbólicos, uma espécie de sombra, e que não podiam resolver o problema de vez. Isso meio que preparou o terreno para a necessidade de algo novo, um sacrifício definitivo. Certo. Então, como é que todas essas peças, a grega, a romana e a judaica, se juntam? Bom, isso nos leva à conclusão da nossa análise, o que a gente pode chamar de a tempestade perfeita. É quase como se fosse uma receita mesmo. Primeiro ingrediente, a língua e a cultura grega, o software, que fez a mensagem ser entendida por todo mundo. Segundo ingrediente, a paz e a infraestrutura romana, o hardware, que fez a mensagem viajar rápido e com segurança. Aí vem o terceiro ingrediente, o contexto teológico judaico, que deu um lugar para essa mensagem pousar, respondendo a uma expectativa que já existia. E o catalisador que ativou tudo isso? A mensagem do Evangelho. Então, o ponto crucial de toda essa história é que não foi só um fator isolado, foi essa convergência, essa união que aconteceu ao mesmo tempo desses três mundos que criou as condições para uma expansão tão explosiva.
Uma confluência de cultura, de infraestrutura e de mensagem, tudo num momento único da história. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, que a própria fonte levanta. Essa tempestade perfeita foi só uma grande coincidência histórica? Um alinhamento fortuito dos acontecimentos? Ou, como o material sugere, parte de um plano providencial? Fica aí a questão para reflexão.